Então, boa noite a todos, a todas, boa noite a todos que estão presenciais, que estão online, sejam todos bem-vindos. Aqueles que vão assistir futuramente, a Alane chegou também, boa noite, Alane. Quando a gente divulgar no YouTube, né, mais pessoas podem acessar. Então, sejam todos bem-vindos nessa noite de reflexão, que nós vamos fazer reflexão sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos estudar um pouquinho mais. E como é hábito, né, em toda reunião espírita que a gente faz, vamos fazer a nossa oração inicial. Peço a todas, a todos que se coloquem numa posição confortável, procure relaxar o corpo físico, serenar as emoções, buscar levar o nosso pensamento às coisas boas da vida, às obras da criação, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais, aos responsáveis pelos trabalhos desta casa, SEMPAC, a nossa gratidão. E nesta noite nós possamos refletir sobre a mensagem do Evangelho e que essa reflexão nos leve a caminhar com mais segurança rumo ao cumprimento da lei de Deus, aproximar cada vez mais da lei de Deus para poder encontrar a paz, a felicidade, enfim, que as suas lições, Mestre Jesus, possam nos motivar cada dia mais a buscar esse caminho do amor. Que a sua paz esteja entre nós nesta noite, que assim seja. Muito bem. Nesta noite, então, nós vamos fazer uma reflexão sobre um livro que chama Ideias e Ilustrações, uma passagem de Neio Lúcio, que está no capítulo 5 da Conversação, e o título dessa lição, dessa crônica, é A Caridade Desconhecida. Ela existe também no outro livro, Jesus no Lar, também está presente lá, a mesma passagem, nesses dois livros. Então, nós vamos iniciar contando a narrativa que Neio Lúcio nos trouxe. Neio Lúcio disse então, que na casa de Pedro, né, estava lá Jesus, todos os seus discípulos, estavam num debate, numa conversação lá, né? Estavam dialogando e questionando algumas coisas sobre a prática do bem. Eles pensavam assim, como praticar o bem, como é que se expressa a compaixão pelo próximo, quando a gente vive também numa dificuldade tão grande, né? Alguns vivem na penúria, alguns passam por tantas dificuldades, e a gente sabe que as necessidades maiores que as pessoas apresentam é no campo da matéria, né? A pessoa necessita disso. Então, como expressar essa compaixão pelo próximo sem o recurso financeiro, sem o dinheiro? Por que meios que a gente pode auxiliar? E essas interrogações que eles faziam, então eles acabavam indo pelo campo assim, dizendo assim, quem tem condição de ajudar é aqueles que têm bastante, né? Que tem bastante recurso, o imperador, os senadores, aqueles comandantes, né, dos exércitos, aqui mesmo entre nós, os judeus, os doutores da lei, os cobradores de impostos, esses têm recurso, esses realmente poderiam contribuir. Mas sem essa condição, pouco a gente pode fazer. Como é que a gente vai fazer? Agora, esses poderosos, não, eles podem até dar ordens, né?
criar algumas situações, hoje nós chamamos de políticas públicas, né? Naquela época provavelmente nem existia essa palavra, mas pode criar condições para atender muito mais gente, muito mais pessoas, e então saciar as dificuldades. E o mestre estava ouvindo todo aquele debate, atento, sereno, calmo, e em dado momento então ele interferiu e opinou bondosamente. Mas antes da opinião do Cristo, eu vou lembrar da pergunta número 888 do Livro dos Espíritos: o que se deve pensar da esmola? Porque a temática, né, ela começa nesse rumo, né? Como é que ajudar alguém, dar esmola, auxiliar ou não. E essa pergunta 888, ela está na parte terceira das leis morais, no capítulo 11 da Lei da Justiça, do Amor e da Caridade do Livro dos Espíritos. Então, o Kardec então pergunta para o Espírito: o que se deve pensar da esmola? Né? Tem aquelas pessoas que estão em dificuldade e pedem ajuda em forma monetária, né? O alimento, roupas, né? O que se deve pensar quanto a isso? Aí o Espírito de Verdade responde: condenando o ser humano, a pessoa, a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Então, é um problema social, né? Se tem pessoas em dificuldade, é porque a nossa sociedade, né, os nossos governos não criou situações para que essa situação não acontecesse. E o ser humano, diz mais o Espírito de Verdade, embrutece-se, né? Quando ele se vê nessa questão de ter essa necessidade de pedir esmola, ele caminha para o embrutecimento. Então, uma sociedade onde se baseia na lei de Deus, na lei da justiça, ela deve prover a vida do fraco, né? O que tem mais condições, auxiliar aquele que tem menos condições. E sem que para isso haja humilhação, que a pessoa ter que estar pedindo é uma situação bastante degradante, bastante difícil para ela. Então deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Porque a pessoa se vê na situação, né? Pedir para um fala não, o outro humilha, o outro é arrogante, o outro ajuda, né? É uma situação bastante complicada para todos. Então, essa situação, né, o Espírito de Verdade responde aqui, não é a melhor, né? Com certeza deve haver uma busca, né, pela justiça social. O básico da pessoa, ela deve ter sempre, né? Segurança, saúde, educação, aquilo que já está previsto. Então, aí, motivado por essa primeira pergunta, Kardec então faz a 888A, que diz assim: dar-se-á reproveis a esmola, quer dizer, então é reprovado a esmola, é isso? Né? Já que isso degrada, isso humilha. Aí o Espírito responde: não, o que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira como habitualmente é dada. O homem de bem é aquele que compreende a caridade de acordo com o que Jesus ensinou. Vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticado. Então não é a esmola em si, mas é a forma como a pessoa auxilia que é o problema. Então, duplo valor tem aquele serviço que é prestado com delicadeza. Se for com altivez que a pessoa faz, pode ser que a necessidade obrigue a quem receber a aceitar, né? A pessoa chega aquela pessoa arrogante, né? Falando coisas desagradáveis para quem está necessitado, a pessoa já está humilhada, ainda recebe da mão de alguém que olha ele com arrogância, né? Achando que ele não merece, que é injusto, que ele poderia fazer isso e aquilo, buscar isso e aquilo, e a pessoa recebe porque está precisando, mas seu coração se comove.
Então ali nenhum nem outro vai mudar de posição, não vai auxiliar na melhoria interior das pessoas, né? Aquela esmola vai ser uma coisa só física, né? Claro que o bem foi feito, mas o bem maior, que talvez é a questão moral, né, de ambos, ali da amorosidade, da verdadeira caridade, ela não está ocorrendo. Então lembra que Deus diz que aos olhos de Deus, a ostentação tira o benefício, né? Se a pessoa ostenta, deixou de se beneficiar. Aí disse Jesus, né, ignore a mão esquerda o que a direita der. Então, por essa forma, ela ensinou a fazer com humildade, né? A fazer sem orgulho. Então, deve-se distinguir que a verdadeira esmola, né, a esmola propriamente dita, aquela que traz benefício, é aquela que é feita com beneficência, com amor. E nem sempre o mais necessitado é o que pede. A gente, como espírita, nós temos essa visão, né? Às vezes aquela oportunidade que a pessoa está tendo de contribuir para aquele outro, é uma forma dele se transformar, né? Então, quem mais recebe, na maioria das vezes, é aquele que dá, desde que ele dê da forma correta, né? Com amor, da forma menos humilhante possível, né? Que não humilhe o outro, né? Que não seja arrogante, não dá com orgulho, né? É isso. Então, às vezes a pessoa que tem necessidade, pelo medo, pelo temor de ser humilhada, da arrogância que vai receber, ela acaba se recuando e não pedindo, passa por privações, passa por dificuldades, a maioria sofre sem se queixar. E a pessoa que realmente quer fazer o bem, ela vai procurar essas pessoas que estão ali, né, buscando sem ostentação, né? Então, amai-vos uns aos outros é a lei divina, a lei de Deus. Bom, então vamos voltar à nossa história. Jesus, então, ouviu, né, os debates ali sobre a esmola, quem que deve dar, quem não deve, só a pessoa que tem recurso que tem que dar, e ele resolveu então o quê? Contou uma história para as pessoas ali. Diz que um sincero devoto da lei, né, então quer dizer, aquele era uma pessoa que era seguidor da lei, foi convidado, foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Então essa pessoa foi convidado por Deus, né, através dos seus emissários, a exercitar a beneficência, auxiliar o próximo. Entretanto, essa pessoa, ela vivia numa pobreza extrema. Ela ganhava, né, os recursos com o próprio trabalho, mas mal dava para sustentar a si e a sua família, os seus filhos, né? Então o seu salário não dava para ele destinar a mínima parcela para socorrer seus semelhantes. E daí o que ele fazia? Ele ficava meio aborrecido com isso, né? Porque ele foi convidado a fazer o bem, ajudar o próximo. Mas ele procurava dar de si mesmo, sempre que possível. Então, através de boas palavras, né? Pessoas que procuravam por ele, ele tinha sempre uma palavra de conforto, os gestos dele, o comportamento dele mostrava que ele era uma pessoa de bem, que estimulava as outras pessoas a seguir pelo caminho do amor. E quando se achava em sofrimento, se achava em dificuldade, lá estava ele, né, confortando, conversando, animando as pessoas. Porém, isso não era suficiente para ele se magoava ao ver as dores, o sofrimento das pessoas, magoava ele o coração, a impossibilidade de distribuir um agasalho aqui, um alimento ali, um pão aos famintos da margem, né? E então ele não se conformava que ele estava cumprindo com o dever dele, com a lei de Deus. Ele estava rodeado dos filhos ainda pequeninos, era escravo do lar que absorvia dele todo o suor, todo o trabalho que ele tinha, era para suprir a necessidade da família.
Então ele percebeu que para ele fazer a caridade, né, como era de costume, né, que as pessoas geralmente fazem, de ir lá e dar um agasalho, dar um prato de sopa, dar um pão, ajudar numa ONG, alguma coisa, ele não tinha essa condição. Mas ele podia perfeitamente guerrear contra o mal. Então, em todas as situações da Marcha da Terra, né, ele poderia estar trabalhando nessa questão do mal. E assim ele passou a vida dele, né? E sempre com muita atenção, primeiro aos pensamentos dele, os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, tanto pelas pessoas que às vezes vinham, né, com ideias desagradáveis, né, desconcertantes, quanto os próprios pensamentos que às vezes vinham, ele refutava aqueles pensamentos inferiores, em seu lugar colocava pensamentos mais elevados, como pensamentos que levavam a uma boa sintonia. Então esse era o primeiro passo, né, o primeiro comportamento desse servidor de Deus. Então, ele vigiava os pensamentos, vigiava as próprias emoções. Quando ele estava em contato com pessoas com maledicência mais popularmente conhecido como fofoca, né, os fofoqueiros, ele retraía, né, cortês, assim, né, sem ofensa, sem falar se está errado, não pode falar isso, não, ele simplesmente ele se afastava. E se alguém vinha e falava para ele, olha, você não concorda, né, que fulano é isso e aquilo, ele pensava um pouquinho, dava uma parada e procurava alguma virtude nesse fulano, né? Mas ele tem uma voz tão doce, né? Ele no outro dia ele recebeu assim com tanta afabilidade, né? Então ele sempre tinha alguma coisa de positivo para colocar naquelas fofocas, naquelas maledicências que era apresentado a ele, né? Às vezes na nossa convivência a gente conhece pessoas assim, né? Eu tenho meu cunhado Eli, que desencarnou recentemente, eu comentei com o seu Maurício faz 2 semanas. Eu me recordo que ele não falava mal de ninguém, né? E às vezes estava no meio assim, as pessoas falando daqui, aqui, ele ficava quietinho, né? E se falava alguma coisa, ele fazia desentendido, perguntava para ele, não falava nada. Então tem pessoas assim, eu conheço algumas assim, né, que tem esse comportamento de quem não alimenta, né, a maldade, a fofoca. Então essa pessoa, esse servidor, ele era assim. E se alguém aparecia à frente a ele com aquela questão assim, o tal do pavio curto, né, cólera fácil, e se desequilibrava, né, até pela própria mansuetude dele, porque ele era uma pessoa do bem, pacífica. Tem pessoas que ficam nervosas, né, quando encontra a pessoa, não, mas você não tem sangue na veia, como é que é isso, né? Acaba se revoltando e às vezes quer também tirar a pessoa da linha. Mas no caso dele, não, ele olhava para a pessoa e dentro dele ele imaginava que aquela pessoa era vítima de uma enfermidade, né? E precisava trabalhar essa enfermidade, se tratar, e se recolhia à quietude. Quando alguém vinha e insultava, né, os insultos alheios, que batia nele como destroços, né, que vem contra uma tempestade, ele, além de não reagir, ele continuava tratando o ofensor com aquela fraternidade habitual. Então você via uma pessoa pacífica, falando coisas boas, ele tratava com fraternidade. Se via uma pessoa irritada, irada, ele também tratava com fraternidade. A calúnia não encontrava acesso na sua alma. Mesmo que a pessoa vinha fazer denúncia, né, contra um, calúnia é aquela pessoa que vem falar mal do outro também. É mais ou menos parecido com a fofoca. E ele sempre ficava em silêncio, ele não alimentava a calúnia. Quando alguém fazia algumas ameaças sobre a tranquilidade de alguém, falava, vou fazer tal coisa, porque fulano me ofendeu e eu vou me vingar, vou isso, aquilo, ele procurava, sem alarde, tranquilo, desfazer aquelas nuvens de incompreensão que a pessoa tinha, antes que aquela nuvenzinha tomasse proporção de uma tempestade.
Se alguém fazia alguma sentença, né, condenando alguém, uma sentença condenatória em relação ao próximo, ele sempre se dedicava à defesa, delicada e imperceptível, né? Dá um jeitinho, assim, de forma sutil, né, de defender aquela pessoa que estava sendo vítima da acusação. Então o zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava ele às pequenas coisas. Por exemplo, se ele ia na rua, ele encontrava uma pedra, uma coisa assim que poderia causar algum acidente, ele ia lá e retirava da via pública e colocava no local, falava, alguém pode passar aqui e se ferir, né? Tinha alguma coisa pontiaguda ali, poderia alguém se machucar, detritos então, né? Para que não oferecesse perigos aos transeuntes. Tem pessoas que fazem isso, né? Que vão lá, eu conheci uma pessoa que ela, na época da seca, elas iam lá naqueles bueiros, tirar todo aquele acúmulo, né, que acumula, depois quando vem as águas da chuva, acaba acumulando ali, causa muitos danos, né? A pessoa na época da seca, ela ia lá e retirava de forma espontânea, né? Não trabalhava para a prefeitura, nem para o governo, vou contribuir, né? Então essa pessoa tinha esse comportamento, ela via uma coisa errada, ainda que não fosse da casa dela, fosse uma coisa pública, ela ia lá procurar contribuir. Então, adotando essa forma de comportar-se, essas diretrizes, passou a vida, terminou a jornada humana dele aqui na Terra, incapaz que foi de atender aquela sugestão de beneficência que o mundo conhece, e que ele entendeu que essa era a missão dele, né? Que ele tinha que ajudar o próximo com recursos materiais, né? E esse ele não conseguiu realmente, né? Ele, por mais que ele tentasse, a vida dele era muito difícil, era muito limitada. Jamais pudera estender uma tigela de sopa para alguém, ofertar uma pele de carneiro para abrigar alguém do frio, aos irmãos necessitados. E assim ele chegou ao plano espiritual, desencarnou. Nessa posição, então, chegou ao tribunal divino, né? Na nossa história aqui tem um tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso, assim, né? Meio com medo, meio tímido, desalentado, né? Decepcionado porque não tinha cumprido aquilo que ele imaginava que precisava ter cumprido. Ele temia o julgamento das autoridades celestes. Quando de improviso chega alguns espíritos, né? E aureola ele com uma diadema, né? Homenageando ele com a diadema. E ele, em lágrimas, indagava a razão daquela homenagem toda, aquele inesperado prêmio que ele estava recebendo. Foi quando ele foi informado que aquela recompensa sublime, era a sua triunfante posição da guerra contra o mal. Então, durante toda a vida dele, ele fizera um valoroso empreiteiro da guerra contra o mal. Então, às vezes, a gente procura grandes ações, né, grandes realizações, e a nossa missão, às vezes, é com a esposa, com os filhinhos, né? Às vezes a nossa maior responsabilidade, o nosso maior compromisso está ali, ó, né? Cuidar do nosso netinho, né? Cuidar às vezes é aquele vizinho, né, que vem ali pedir um abraço, pedir só para ser ouvido, não é mesmo? É isso, às vezes, a nossa missão. E a gente fica, às vezes, angustiado, né? Falando, mas como, né? Eu não posso fazer mais, eu preciso fazer mais que isso, né? Então, dentro da doutrina espírita, são várias as histórias que ilustram essa questão, né? Pessoas que às vezes a gente olha ela e fala, e não dá valor, né? Não dá importância. Depois a gente recebe notícia, né, como algumas passagens de Chico Xavier, né, de pessoas que ele teve relacionamento, em que chegou lá no plano espiritual e foi recebido com muita alegria, porque realmente cumpriu a sua missão aqui na Terra.
E não foi uma missão assim de grandes realizações, de criar escolas enormes, creches, não. Foi aquilo que ele podia dar. É claro que aquele que tem recursos maiores deve fazer maior empreendimento. Isso não quer dizer que não deve ser feito. Mas o mais importante, né, é que a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar o nosso interior, as pequeninas coisas que têm maior valor. Na pergunta 888 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? E daí diz aqui: benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições alheias e perdão das ofensas. Então, essa é a ideia, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, ele lembra sempre que o maior benefício da caridade, do amor, né, da caridade, é essa prática, né, da lei da justiça. Amar o próximo, fazer todo o bem que é possível, não é fazer o bem além daquilo, né, que a gente, não posso fazer, então, mais do que isso, então acabo não fazendo nada, mas não é isso. É fazer todo o bem que é possível. E que aquele bem, né, Jesus disse, aquele bem que desejaria que fizesse por nós, né? Tal é o sentido da palavra de Jesus, que diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Seja ele numa posição inferior, superior, no lar, fora do lar, no trabalho, onde a gente estiver, essa relação é a maior caridade. E voltando à nossa história, até para finalizar ela, então o mestre olhou para os seus discípulos, né, fixou os olhos, né, terminado de narrar a história do servidor, olhar assim, a buscar entender, né, se foi sentido mesmo a mensagem. Calmo, concluiu então em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos a luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. A caridade desconhecida é o título do capítulo, né? Então, aqui Jesus então nos convida à prática, o quê? Constante, é o tempo todo. O cristão verdadeiro não é aquele, né, como às vezes até ilustra no Evangelho segundo o Espiritismo, que às vezes lá na casa espírita o cara tá comportadinho, fala mansinho, chega em casa um déspota, né, com os filhos, né? Então, o verdadeiro cristão, né, o verdadeiro seguidor do Evangelho de Jesus Cristo é aquele que é cristão o tempo todo. É o tempo todo, né? O tempo todo, como diz aqui, né? Qual foi a primeira citação, né, que Jesus fez? Vigilância nos pensamentos. Ali vai a base de tudo, vigilância nos pensamentos. Eu vigio meus pensamentos e eu busco colocar ali só coisa boa, só manter a sintonia boa, o resto vem de arrasto, né? Aí eu vou começar a me exercitar no comportamento mais benevolente para com o próximo mais próximo, né? Que muitas vezes é os familiares, depois às vezes o companheiro de trabalho, né? É a pessoa do nosso convívio, é o nosso vizinho, enfim, a gente vai nos modificando dia a dia e buscando essa prática diária de combate contra o mal, combate metódico contra o mal, esse mal que está dentro de nós mesmos. E ele encerra no livro com duas trovinhas aqui. Triunfa em qualquer lugar quem conserva por dever o hábito de calar o que é preciso esquecer. É uma trova de Marcelo Grande. E tem uma outra que diz assim: a vida nas leis da vida,
em tudo se mostrará, tirando o que se lhe tira, doando o que se lhe dá. Silveira Sampaio. E uma última frase de André Luiz, que diz: sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Então, o que a gente expressa vai dizer o que nós escolhemos para a nossa vida. Às vezes a gente tem comportamentos inadequados e fala, não, é só brincadeirinha, né? Nem de brincadeira, né? Expressar coisas indelicadas ou desagradáveis. Então, com isso, nós encerramos a nossa conversa, nossa reflexão dessa noite. Eu agradeço a todos pela atenção, pela paciência. Chegou mais gente aqui, o Cristiano, seja bem-vindo, né? E vamos partir então para nosso momento de radiação, de autopasse, de geração e recepção de energia. Nós sabemos que nós somos geradores de energia. Diz que nas obras que nós estudamos lá na corrente magnética, que nós somos como dínamos, que geramos energia. E conforme a gente sente, conforme a gente pensa, nós geramos energias boas ou ruins. Pela nossa vontade, nós vamos gerar energias de boa qualidade. Então, peço a todos, que mais uma vez nós nos coloquemos na condição de conversar com Deus, nosso Pai,